qual a vantagem, Carlos, de você ter os instrumentos conectados a um PLC, né? E não só um PLC, mas uma rede industrial, a um processo automatizado, né? Então, eu sempre gosto de dizer que o PLC, ele em si só não é a automação, tá certo? Não a automação 4.0, né? O PLC, ele sozinho pode fazer uma automação, mas ele não pode fazer uma automação 4.0 sozinho. Por quê? Porque uma automação 4.0, ela envolve muitas coisas, muitas análises, muitos dados, muita mineração de dado, sabe? Muita dinâmica de processo. Isso o PLC não consegue fazer sozinho, tá? Então, ele precisa disso aqui, ele precisa de precisa estar incorporado, né, a um sistema um pouco mais robusto, né? Ó. Você vê aqui, ó, banco de dados, servidor de ferramentas, né? Aqui é broker para MQTT. Eu peguei essa imagem aqui só para ela ser ilustrativa, tá certo? Como se fosse aqui um supervisório. Essa imagem ele está falando mais de tecnologia nas nuvens, né? Do broker, daquele protocolo MQTT, mas aqui eu trouxe mais para poder ilustrar um instrumento ligado a um PLC que está numa rede e que se liga ao supervisório, que tem guarda os dados num banco de dados, tá certo? Poxa, Carlos, aí vem, mas para que isso? Para que eu guardar os dados? Que dados são esses? Vamos supor, você tem lá uma medição de temperatura, né? E nessa medição de temperatura você vai aquisitando aqueles dados. Gente, como é que era o operador das antigas, né? Ele saía correndo à fábrica com a sua prancheta, de hora em hora, notando a temperatura dos equipamentos, né? E ele ia ali tem uma matriz, né? Que ele, a hora, o dia, a hora, e ele vai, passa para outro turno, o outro turno também tem a rotina de fazer as medições. Quando chega no dia seguinte, alguém pegava aqueles dados, olhava, via se tinha alguma coisa normal. Em alguns casos, quando precisava fazer uma análise, o cara botava numa planilha de Excel para tentar criar um gráfico, né, para poder dizer, rapaz, se comportou assim, tal. Imagina o tempo que se gastava, tanto fazendo a coleta, como modelando esses dados para se ter a análise que se desejasse, né? Então, se gastava ali muito tempo, né? Muito tempo trabalhando com isso. Então, quando você tem um sistema integrado aqui, onde você tem um supervisório com um servidor que joga isso dentro do banco de dados, tudo fica guardado lá, depois você vai lá com o Select, você consegue coletar aqueles dados, montar o seu gráfico, fazer a sua análise, né? Então, vamos para frente aqui que eu quero ilustrar isso aí melhor, né? Então, a vantagem de ter ele conectado é que você tem como aquisitar e guardar no seu histórico mesmo, tá? Para a hora que você quiser, como se diz, consultar, você consulta ali sem muita dificuldade. Bom, veja bem, depois que você tem tudo isso guardado, então você não consulta um banco de dados com um simples select lá, feito pelo sistema supervisório, você consegue modelar a sua grandeza analógica, né? Por que eu estou exemplificando com grandeza analógica? Porque geralmente os instrumentos passam sinais analógicos, né? Ou seja, aqui a tendência da temperatura, aí ó, como é que ficou e tal. Então, quando você imagina o que seria melhor para a equipe de manutenção analisar uma planilha para depois colocar no Excel, ou você poder puxar de forma quase que instantânea um gráfico desse já todo montado e você poder fazer a sua análise, discutir e dizer, rapaz, essa temperatura subiu, só que ela subiu de uma forma diferente. Tem uma inclinação nessa máquina aí, papai, deve ter alguma coisa não tão bem lubrificada, pode ser que tenha um rolamento, um mancal desse que não está legal, precisamos avaliar. Mas você parte para fazer a sua manutenção baseado em dados. Dados que não foram coletados por um ser humano, que pode ter errado, mas dados que foram coletados lá periodicamente, de forma automática e com precisão. Que precisão, Carlos? A precisão
do instrumento. Então, essa é a vantagem de você ter um bom instrumento conectado a um PLC, a uma rede de automação, tá certo? Então, essa é mais uma vantagem, né?